Salve, salve galera! Começando mais um Espaço Aberto, transmitido aqui desse cartão postal maravilhoso, o Casaril de Rondonópolis, que tem que ser preservado, que é bonito demais. Aqui do lado da nossa entrevista tem um ninho de quero-quero bem ali, aqui embaixo tem, agora tinha uma corujinha fazendo um barulho danado, mas deixa a bichinha que é o lugar dela. Beleza, gente? Vamos lá para nossa entrevista. O cara que eu vou trocar uma ideia hoje, a gente chama que é o pai dos pais dos pais dos jornalistas. A lenda viva de Mato Grosso, meu amigo, parceiro, companheiro Eduardo Ramos. Seja bem-vindo aqui no Espaço Rondonópolis. Obrigado aí por atender nosso convite. O prazer é todo meu, é um orgulho estar participando, né, desse projeto inovador, alternativo, e acho que isso contribui bastante, viu, Eric, para tornar a nossa comunicação mais plural e assim ajudar as pessoas, né, a compreenderem mais a realidade que a cercam, né, de uma forma menos fechada, né, que a gente muitas vezes vê por aí. Precisa disso. Então, parabéns, o orgulho é todo meu e espero poder contribuir. Faço agora, em 2017, 30 anos já de profissão. Eu comecei como repórter, né? Repórter de jornal, na extinta Folha de Rondonópolis, aqui em Rondonópolis. Cobria inicialmente mais a área policial, depois fui evoluindo, né? Mas já atuei em todas as mídias, internet, rádio, TV, jornal impresso, né? Que é a minha raiz. Em vários veículos, aqui em Cuiabá, em Sinop. Enfim, conheço um pouco da realidade mato-grossense, conheço um pouco da realidade brasileira, tenho orgulho, tenho muita satisfação em ter escolhido esse caminho, apesar de não estar muito satisfeito, né, com a realidade do Brasil e particularmente da nossa profissão. Então, cara, um dos motivos de eu chamar você para esse bate-papo foi a questão da nossa profissão. A galera de casa, de repente, não sabe, tem muito jornalista bom aqui no Mato Grosso, aqui em Rondonópolis tem vários nomes, pessoas respeitadas, que não perdem aí para ninguém em termos de critérios, em termos de profissionalismo, para outros profissionais aí de outros estados. Mas a nossa valorização, cara, eu não sei o que acontece. Depois que aquela juíza inventou essa questão da não obrigatoriedade do diploma. Comparar a gente com cozinheiro, né? Nada contra os cozinheiros, né? Mas foi essa analogia, inclusive, que o Gilmar Mendes, que é mato-grossense, fez lá no Supremo Tribunal Federal. Eric, eu acho que há um problema muito sério, né, na área da comunicação. Acho que a gente precisa de uma reforma urgente na legislação, a gente precisa rediscutir os critérios, principalmente para as concessões públicas, né, rádio e TV, que são totalmente obscuros, que não contribuem para a pluralidade, não contribuem para a evolução da categoria e nem do senso crítico da população. A comunicação, principalmente num mundo como esse, tecnológico, ela ganha uma importância fundamental, né, porque ela ajuda as pessoas a compreenderem o que está acontecendo e a se posicionarem em relação a isso. Então, na medida em que você tem veículos de comunicação que não têm essa responsabilidade de bem informar, não só faturar. Faturar é importante, né? São empresas de comunicação, também precisam faturar. Mas o faturamento ele não pode vir antes, né, dessa obrigação, né, dessa função social que os veículos de comunicação têm de bem informar. E eu acho que isso não é muito respeitado nem aqui em Mato Grosso, nem no Brasil e, infelizmente, no mundo inteiro, né, essa tendência está ocorrendo. Daí a importância, né, de meios alternativos como esse, das redes sociais, da internet, para que a gente possa, né, numa tática quase de guerrilha, né, mudar um pouco isso e ir introduzindo dentro da ordem social, do discurso vigente, outros pontos de vista. Não que o que está aí está totalmente errado, né? Não tem essa, está tudo errado, tem que... Não. Né? Mas eu acho que tem muita coisa que está errada e tem muita coisa importante que precisa ser levada em conta que, infelizmente, as pessoas muitas vezes sequer têm acesso. E quando você não sabe de alguma coisa, você não tem uma informação que é relevante, o seu julgamento ele acaba sendo prejudicado e a sua ação mais prejudicada ainda, né? Porque você só faz aquilo do qual você está convencido e o convencimento demanda uma boa informação. Então tem esse problema que afeta muito a nossa classe, né, impede hoje essa questão da desregulamentação profissional, é muito complicada, né, e tem, olha, eu acho que tem tido um prejuízo muito grande. Eu me lembro quando eu comecei aos 17 anos, a realidade dos jornalistas era melhor do que hoje, muito melhor. O jornalista ele tinha mais autonomia, ele tinha tanto autonomia profissional, né, do exercício da sua atividade profissional, e isso era ainda, a gente estava saindo do período da ditadura militar, é um contrassenso, né, a gente estava em plena democracia, eu falar isso é um contrassenso. Né? Mas também no aspecto até de sobrevivência profissional, econômica, financeira, né? De respeito dentro da sociedade, enfim. Eu acho que a gente andou para trás um pouco nesse período. Tem toda essa questão de valorização e tem o quesito ética também que falta para alguns colegas aí, que
menosprezam valores, né? Porque hoje o cara liga pra você e te oferece 600 pau pra você trabalhar pra ele, 800 pau. Ô, bicho, nada contra, o salário mínimo mas espera aí. Você ralou pra caramba pra conquistar um diploma, você tem X anos de carreira, aí chega um cara e te oferece e fala que o fulano tá fazendo por 400, cara. É verdade. Não, isso é um absurdo, porque a nossa atividade, ela exige uma qualificação permanente. A gente tem que estar sempre lendo, acompanhando, vendo o que está, né, ao nosso redor. A gente acaba tendo relações, né, pessoais e profissionais com pessoas de todos os segmentos e precisamos de ter esse tipo de relação para que a gente possa, né, produzir, né, informações de mais qualidade, e tudo isso demanda também, claro, uma boa remuneração. Né? E, infelizmente a gente não tem isso, né? Não tem porque o mercado está desregulado, o critério hoje, né, as normas de concessão de veículos de comunicação, como eu disse, são obscuros, favorecem os grandes grupos econômicos e os grupos políticos, que em geral não têm responsabilidade nem com o jornalista nem com a sociedade. Né? Eles têm responsabilidade com seus próprios projetos, né, econômicos, políticos, enfim. Isso prejudica bastante. Eu não sei o que fazer para mudar isso. Né, mas eu vejo que precisa ter uma ação, né, da nossa classe e também da sociedade. Uma das ações que eu acho que é urgente, necessária, é a transparência na aplicação dos recursos da publicidade oficial. Eu sempre defendi que os poderes públicos, né, os três poderes, eles são obrigados a divulgarem o que estão fazendo. E devem divulgar isso no maior número de meios possíveis, em todos de preferência. Né? Então, a gente precisa, primeiro, parar com essa coisa de que o gestor, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, ele escolhe os veículos com que ele vai trabalhar, porque essa escolha, em geral, ela é enviesada, ela tem, muitas vezes, até motivações espúrias. Né? Né? Exatamente. E não contribui para a evolução. Né? Porque o próprio empresário, ele sabe que, independente da qualidade do produto que ele oferece para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor dele, o faturamento dele está garantido porque ele tem aquela vinculação com o gestor X. Então, na medida em que todos tiverem acesso a essa publicidade e a população saber exatamente quanto cada um está recebendo, até para avaliar se isso está correto, né, ou não está correto, você vai ter daí, né, com essa transparência, mais empresas, né, atuando nessa área, e vai ter também uma motivação, né, para que cada uma procure fazer um trabalho melhor, se destaque mais, né, tenha mais audiência, tenha mais credibilidade e a partir daí, inclusive, possa também faturar mais. Eu acho que esse seria um círculo virtuoso, né? A gente quebraria essa série de vícios que hoje marca a comunicação. Estamos falando desse setor, né? Mas essa realidade a gente encontra em outras esferas da sociedade e do poder público. Mas na nossa área é urgente. Eu desafio aqui o internauta, né, o companheiro que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube aí, a dizer quanto foi gasto pelo governo do estado esse ano nos principais veículos de comunicação de Mato Grosso. Eu desafio. Sabe por que eu desafio? Porque essa informação você não vai encontrar. É a maior dificuldade, eu mesmo já fui lá no site da Transparência, você não consegue destrinchar aquilo. O portal Transparência está turvo. Eu costumo dizer que é uma transparência lusco-fusco, né? Quem está fora não consegue enxergar o que está lá dentro, né? Só o que está aqui dentro é que vê. Está meio translúcido. Né? Então esse tipo de coisa é um absurdo. E a gente está, por exemplo, aqui em Mato Grosso, né, tendo um gestor que chegou ao poder prometendo essa transparência total, prometendo agir diferente. Né? Não estou dizendo que ele é pior nem melhor do que os anteriores, mas ele tinha feito essa promessa e até agora, já na metade do governo dele, a gente ainda não tem esse tipo de informação. Tocou no assunto da política, eu ia chegar mais adiante, mas você jogou aí, vamos lá. Como é que você pode avaliar o nosso governador Pedro Táxi? Evidentemente que é diferente do Silvão Barbosa, isso não tem dúvida, mas o que está achando de como foi vendido o Pedro Táxi e de como está atuando o Pedro Táxi? Antes de falar do Pedro Táxi, só quero pontuar uma coisa aqui. Eu acho que os erros do Pedro Táxi não consertam os erros, né? Não vão justificar os erros dos seus antecessores. Né? Então, vamos deixar claro, o governo anterior tinha um monte de gente roubando, vários deles estão na cadeia, outros ainda estão por aí, e era terrível, a gente precisava cessar aquilo.
Ponto. Não era um governo, né? era um desgoverno. Era um desgoverno, né? Um absurdo o que aconteceu aqui em Mato Grosso, o que aconteceu no período da Copa do Mundo, uma vergonha, inclusive uma vergonha, a atuação de vários veículos de comunicação que fingiram que não estavam vendo o Estado sendo saqueado. Né? Aquela questão da publicidade. Da publicidade. Né? Agora que os caras já não estão mais no governo, estão na cadeia, fica fácil falar. Eu já falava isso naquela época e inclusive fui retalhado. Né? Eu e alguns outros colegas aqui em Rondonópolis, o Agnello Corbellino também, né? A gente foi retalhado por conta das denúncias que a gente fazia, porque nós estávamos vendo o Estado sendo roubado, né? Enquanto outros veículos fingiam não ver. Mas deixando o passado de lado e olhando para o presente, eu acho que o Pedro Táxi ainda não conseguiu dizer a que veio. O sentimento é de frustração, você não vê grandes obras, você não vê grandes transformações no governo, você não vê mudanças profundas, né? Nem na prática, nem nos resultados. Né? E os resultados são tristes, né? Cadê as obras? Né? A gente não consegue ver obras, a gente não consegue ver ações de parceria com a sociedade para, né, estimular aí o crescimento de vários setores, inclusive o setor de turismo, né? Que Mato Grosso não olha para o turismo. É uma coisa absurda. Compreendido isso, né? O setor da mineração continua essa pouca vergonha, né? O nosso estado sendo roubado por muitas mineradoras, sabe, sonegação correndo frouxo, enfim, tá triste, né? A gente não consegue enxergar avanços, né, nessa área administrativa. Para piorar, houve também escândalos, né, denúncias de corrupção envolvendo o governo, que precisa explicar ainda, né, por exemplo, o que ocorreu ali na área da educação. Né, eu acho que está mal explicado isso. E agora, né, mais nesse ano, a dificuldade para pagar até salários. Né? Então, peraí, se a arrecadação, porque a crise existe no Brasil, mas vamos combinar que aqui em Mato Grosso a crise começou a pegar mesmo agora em 2016. Né? Você pega os indicadores de desemprego, foi agora, nos últimos 4, 5 meses, né, desse ano, é que você começou a ver isso, né, apontar. Diferente no Brasil, onde ela já, né, se apresentava já há 2 anos atrás. Então a crise aqui chegou tardia, a arrecadação continua alta, a agricultura, né, que é o nosso carro-chefe, está bem, vamos ter uma super safra agora em 2017. Então, se você tem uma arrecadação que continua bem, você tem uma crise que chegou tardiamente aqui, você não tem obras, né, para justificar, não, estamos gastando aqui, naquela rodovia, nessa série de escolas, nessa série de hospitais, então não tem essas obras. Para onde está indo o dinheiro? Né? Então é uma complicação, acho que está faltando gestão, está faltando transparência e torço para que o Pedro Táxi, pessoa que eu respeito, que eu admiro, que eu confiei nele, confio ainda, torço para que nesses outros 2 anos de gestão ele consiga desfazer aí essa imagem ruim que está sendo formada, para que ela não se consolide e para que a população não perca as esperanças, né? Continue procurando votar no novo, no diferente, na expectativa de melhora. Não pegando no pé, pegando o Pedro Táxi ainda, esse desgaste que ele está passando aí, que a gente sabe que é um desgaste grande, até o final do governo dele, dificilmente ele sai para outra campanha. Eu acho, apesar de querer ser otimista, de acreditar que ele pode ainda dar essa guinada, que ele pode fazer algo diferente, eu acho muito difícil a situação dele, porque ele articula mal politicamente, né? Ele tem um diálogo péssimo com a classe política e mesmo com a população. Ele é um pouco duro, né? Ele é duro e fechado, né? Vamos combinar, é um governo hermético, né? Você pega ali o secretariado dele, ele pegou ali, parece uma confraria, né? Os amigos que andavam com ele, mas que são pessoas que também não têm essa capilaridade social. A proposta era fazer um governo técnico, né? Só que parece que não deu muito certo. Né? E eu tenho até assim, agora, né? Esse negócio de governo técnico, o governo tem que ser aquilo que o povo quer. O governo tem que ser aquilo que foi prometido na campanha. Né? E você prometeu o que na campanha? Você prometeu um governo que ia dialogar constantemente com a sociedade. Quantas vezes eles vieram em Rondonópolis para dialogar com a sociedade? Com a população de Rondonópolis, com os trabalhadores, com os empresários? Né? Quantas vezes? Né? Quantas vezes promoveram realmente debates, né, abertos para discutir, por exemplo, a questão da educação? Eu vi uma ideia maravilhosa, que é o ensino integral, começar a ser implantada de forma imposta, de cima para baixo, sem planejamento, sem contar, né, com a discussão ampla, com o Sintep, né, com os doutores aí da UFMT, enfim, reunir todo mundo que entende do assunto para juntos, né, decidir o melhor caminho, a melhor forma de traçar aquilo. Então você não vê esse diálogo com a sociedade, né, você não vê essa disposição de ir até onde o povo está. Né? Quantas visitas foram canceladas aqui em Rondonópolis em 2017? Várias. Né? Por quê? Não se sabe. Né? Então falta isso.
E diante desse cenário eu vejo sim muita dificuldade dele, pode até tentar sair à reeleição, mas eu acho muito difícil, né? Seguindo a carruagem por essa trilha aí, é que ele consiga êxito, ou mesmo que consiga eleger um sucessor. Já teve um revés grande lá em Cuiabá, com a derrota do Wilson Santos, né? Aqui em Rondonópolis, também nas principais cidades, ele teve um revés, e acho que isso deve continuar assim até 2018. Rapaz, você falou uma coisa aí no meio da sua explanação, eu estava puxando, enquanto você estava falando, puxando aqui na memória, há quantos anos que a região sul, Rondonópolis, de Jaciara para cá, não recebe uma atenção especial dos governadores? Cara, uma das regiões mais ricas do estado, produtivas, populacionais do estado, é aqui a nossa. É verdade. E não tem aquele zelo, aquele cuidado de vir um governador aqui e falar, ó, o governador fez isso para o Rondonópolis, fez aquilo para o Ataraguaia, fez aquilo para Primavera, está desenvolvendo aquilo em Jaciara. Cara, eu não me lembro. E esse é um problema, a região sul está esquecida. Eu acho que temos aqui também um pouco de culpa nossa, né? A nossa classe política é muito dividida. Né? Os nossos prefeitos, todos eles, não conseguem enxergar os municípios vizinhos como parceiros. Eu costumo dizer que Rondonópolis é como se fosse o irmão mais velho aqui da região. Não vou dizer que é o pai, né, porque seria muita responsabilidade, mas é o irmão mais velho. E cabe ao irmão mais velho apoiar os irmãos mais novos. Então eu acho que o prefeito de Rondonópolis deveria tentar produzir aí, né, uma união, uma frente ampla com os prefeitos da região, para que em bloco a gente encaminhasse as nossas reivindicações. Né? Você vê a situação das nossas MTs aqui no sul do estado, por exemplo, é vergonhoso. Né? Quantas pessoas não perdem a vida, quanto a gente não perde de recursos financeiros mesmo por falta de estrutura. Né? Os recursos naturais que temos aqui, o acesso é dificílimo, né? Não são mapeados, não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Né? Então eu acho que precisaria da gente primeiro se organizar enquanto região, e isso eu morei em Sinop muito tempo e eu via isso lá. Né? Então há uma comunicação grande entre os prefeitos de Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, até Alta Floresta, né? Colíder, Santa Carmen. Então eles conversam bastante, eles se juntam bastante e conseguem decidir muitas coisas em conjunto com essa força de bloco. Talvez a gente precise fazer isso também. Né? Agora, eu acho uma estupidez também dos governos, né, estaduais, né, não perceberem a pujança dessa região e não investirem, né, para que a gente cresça mais. Porque aqui o básico da infraestrutura já está posto, diferente do extremo norte do estado. Você tem regiões praticamente inacessíveis. Que é uma região, né, promissora, mas ainda está... Exatamente, por ser desbravada, muita dela. Está crescendo, ainda precisa, né, carece. Então eu acho que falta um pouco de visão nossa e de inteligência dos governos. Eles têm que parar de ver Rondonópolis, né, e a região sul apenas como um ninho, né, a ser visitado em período eleitoral e começar a enxergar aqui como um pedaço de Mato Grosso que é importante, que é rico e que pode oferecer muito mais. Existe aquela ressalva também, né, de você começar a investir no sul e estar acabando formando líderes que possam atrapalhar a lei da capital em diante, né? Tem toda essa ressalva. É verdade, também. Que é um problema de Mato Grosso, né? Que a gente tem essa falta de integração e daí fica essa divisão, né? E isso até aqui só tem prejudicado Rondonópolis. Mesmo quando Blairo Maggi, que era aqui de Rondonópolis, foi governador, a cidade foi prejudicada. Né? Porque a pretexto de não parecer que estava favorecendo Rondonópolis, ele deixou de fazer muitos investimentos aqui. Eu lembro quando o Dante foi governador, o Dante transformou Cuiabá e Várzea Grande. Transformou, fez a perimetral, encheu aquilo de viaduto e mexeu no trânsito e começou a investir no patrimônio histórico, melhorou as condições do aeroporto lá em Várzea Grande, atraiu indústria, fez aquelas pontes bacanas, não sei o quê, enfim, tudo com dinheiro do governo do estado e depois como ministro, né, ele conseguiu também trazer muitos recursos federais para cá. Né? Os nossos senadores e os governantes que nós elegemos aqui não têm essa responsabilidade. Aqui eu quero puxar a orelha do senador José Medeiros e do senador Wellington Fagundes, pessoas que eu respeito também. Né? E que tiveram de Rondonópolis toda a vida muito carinho, né? Muita atenção, muito apoio. Vocês precisam ter coragem de abraçar a nossa região e puxar a brasa para a nossa sardinha. Rondonópolis precisa disso e vocês não vão perder nada com isso, pelo contrário, vocês vão ganhar, a região vai ganhar e Mato Grosso também ganhará muito. Dá tempo ainda. Se você fizesse uma análise aí desses quase 4 anos aí do Percival Muniz, das expectativas do Zé Carlos do Pátio, parece, estão pregando que é o novo Zé, vamos ver. Tomara, né? Tomara.
Bom, em relação ao Percival, eu acho que o Percival fez sim um bom governo, né? Muita gente... A gente costuma, né, ser bastante crítico e devemos ser crítico mesmo, mas é importante que a gente seja justo também, né? Admitindo os avanços que houveram. A gente teve avanços importantíssimos na saúde pública. Né? Quem não se lembra qual era a situação da saúde pública, do PA, nem dos postos de saúde aqui antes do Percival? Melhorou bastante, ele ampliou e melhorou a estrutura da saúde pública. Na educação a mesma coisa, a Ana Carla fez um belíssimo trabalho na educação. Né? O próprio trânsito, apesar de que eu tenho ainda algumas ressalvas, né, em relação principalmente a essa questão do estacionamento rotativo e da implantação do sistema eletrônico de fiscalização, acho que poderia ser um pouco melhor, mas era necessário. Né, isso ajudou, né, organizou o trânsito de Rondonópolis, enfim, eu acho que teve muitos avanços, foi um governo positivo e prova disso é que a população aprova. Você soma o voto do Percival e o voto dado ao vice dele, ao Rogério Salles, você chega a quase 70% da população, né, dizendo que, opa, né, essas pessoas valem a pena votar nelas, né, porque a gestão foi boa. Perderam a eleição porque se dividiram, né, foram enfraquecidos e com isso tiveram esse resultado adverso. Né? Mas esse resultado, a derrota eleitoral, não significa uma desaprovação na gestão. Né? Eu acho que muita coisa poderia ter sido feita, né? Poderia ter avançado mais, né? Mas a gente tem que perceber também as dificuldades que o contexto ofereceu. Né? O Percival pegou aí esse período de crise, que eu disse que não chegou em Mato Grosso, tá? Né? Chegou pouco, mas ele conseguiu, apesar dos atrasos, né, nos repasses devidos pela União e pelo governo do Estado, tocar a casa, levar tudo em ordem, né? Pagando salários, ampliando a estrutura, fez concurso, deu mais transparência. Hoje a CODER tem portal da transparência, o portal da transparência do Sanear funciona, da Prefeitura também. Precisa melhorar? Claro que precisa. Claro que precisa, mas inovou, fez muita coisa boa. Né? E espero que o que foi feito de bom, de correto, tenha sequência nessa gestão do Zé. Né? Em relação ao Zé do Pátio, qual é a minha expectativa? A minha expectativa, de fato, é que ele tenha mudado. Né? Que ele consiga fazer um governo mais aberto, um governo mais qualificado, com pessoas mais preparadas, que não seja aquela coisa da vingança, da casinha, do fechadinho, né? de olhar só para esse bairro que votou em mim, não, aquele bairro não votou, então... engessado também, não né? pode ser. Né? Não pode ser engessado, até porque ele vai pegar um cenário muito difícil. Ele vai pegar um cenário de plena crise no país, um cenário de crise já também no Estado. O governo do Estado está empurrando o Estado, né, para uma crise, está horrível a relação institucional hoje das prefeituras com o governo do Estado, e vai pegar também uma cidade dividida. Afinal de contas, ele foi eleito em torno de 1/3 da população. Então 2/3 da população não votaram nele, tem certa desconfiança e vão demorar um pouco, né, até se sentirem confortáveis, para dar a credibilidade, para apoiar de forma mais veemente. Então ele precisa ter essa sensibilidade, essa delicadeza e esse profissionalismo, né, de preferência já do início do governo, né, ampliar a base dele, né, compor o secretariado, não só com as pessoas que estiveram com ele na campanha, mas com as pessoas que têm capacidade para ocupar os cargos públicos que temos aqui em Rondonópolis. Né? E a partir disso, né, com as atitudes, demonstrar que de fato é o novo prefeito, que aprendeu com os erros do passado e que quer acertar no presente. Eu torço por isso. Também torço aí para o prefeito eleito, Zé Carlos do Pátio, conseguir sim governar, desenrolar, superar as expectativas. Agora um pedido especial. Pelo amor de Deus, prefeito, não acabe com a Secretaria de Cultura. A comunidade artística está tudo louca na cidade, com boato que ele vai acabar e tal. Eu acho que não vai chegar a esse ponto de acabar, que seria uma grande perda para a nossa cidade, né? A gente tem toda essa área aqui que foi reativada, está sendo bem administrada e está acontecendo, as coisas estão ocorrendo aqui. Seria um retrocesso, né, Eduardo? Com certeza, é aquilo que eu falei, eu acho que as coisas que estão dando certo, que foram bem feitas, têm que ter continuidade. Nessa área da cultura tivemos um avanço grande. Esse ponto que a gente está aqui, há 4 anos atrás, as pessoas não passavam porque tinham medo de ser assaltadas. Né? Porque aqui estava mal frequentado, tinha traficante. Tá cheio de gente caminhando. Tem crianças, tem famílias inteiras que vêm ocupar esse espaço público. Né? É uma coisa fantástica e isso deve-se em grande parte ao trabalho feito pelo Luciano Carneiro na cultura, com um recurso desse tamanhozinho, fez um monte de coisa, estimulou, né, as quadrilhas, estimulou o centro cultural. Né? Hoje você tem, né, um setor cultural em Rondonópolis que volta a pulsar. Em uma cidade que não tem cultura, ela não tem vida.
né? Eu reclamo, houve um tempo que eu dizia que Rondonópolis era dormitório de si mesma. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam o dia inteiro, daí dormia. Chegava no final de semana, enchia a cara, ia dormir e para trabalhar na segunda-feira. Não tinha vida cultural, não tinha esporte, não tinha nada, né? Não tinha esse tipo de opção. Hoje já tem. Né? Então o cara já vai numa apresentação lá no Centro Cultural, tem atividade aqui no Centro, aqui no Casaril, né? Tem alguns campeonatos que estão surgindo na cidade. Tudo isso é importante. Né? Então eu espero, sinceramente, é bobagem esse negócio de falar, que eu vou cortar ali, vou extinguir aquela secretaria, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte e vou economizar. A economia é pífia, a relação custo-benefício é negativa. Né? Então eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado com a economia burra. Muitas vezes você corta 10 e deixa de ganhar 50, 100. Né? Você poda, né, todo um manancial de potencialidades, né, por conta de uma visão pequena. Né? Espero que não tenha essa visão pequena, que saiba cortar aonde é preciso ser feito o corte, mas que tenha a coragem de investir. Né? Dinheiro público é para isso mesmo, para investir em qualidade de vida para a população. Cultura é qualidade de vida, esporte é qualidade de vida. É tão essencial para a gente como é essencial a educação, como é essencial a saúde, como é essencial o asfalto, enfim. São todas áreas importantes que merecem atenção e que espero tenham, né, do próximo prefeito, né, dos secretários que virão aí, essa atenção também. Eduardo Ramos, meu amigo, infelizmente o nosso tempo aqui é curto. A internet você não pode estender muito, então a galera vai lá e já digita outro endereço, sai fora da gente e acaba não dando uma moralzinha pra gente aí. Agradeço a sua participação aqui no Espaço Aberto, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, convido o pessoal a continuar acompanhando, compartilhando, curtindo, falando sobre isso, propondo pautas para o meu amigo Eric aqui, para que a gente possa ver Rondonópolis passando por aqui. E é o que eu disse no início, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas é importante que você possa ouvir o maior número de pessoas possíveis. E a partir daí, com todas essas informações, você formar a sua própria opinião, né? E com essa opinião bem formada, partir para a ação. Rondonópolis precisa disso. A gente é conhecido como uma cidade politizada e inteligente, né? E a gente precisa cultivar isso, porque no final é isso que conta, é isso que faz a diferença. Du, valeu, cara. Obrigado de coração. Você. Muito obrigado, muito obrigado. Galera, ficamos por aqui, mas não deixa de dar aquela curtidinha não. Quer comentar? Comenta, dá um okzinho lá, compartilha o vídeo, fique à vontade, beleza? Até mais!